Boa tarde. Vamos dar início às nossas reflexões no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estamos tratando do encerramento do último capítulo do livro Psicologia da Gratidão. E iremos ver a conclusão do estudo da semana passada. Lembramos que esses estudos estão no nosso canal no YouTube, que é a respeito da conquista da gratidão e da individuação. Vamos então para a nossa introdução com breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. No livro O Evangelho comentado por Emmanuel, as cartas de Paulo, a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Separamos este parágrafo. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Essa passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, 13, onde Paulo nos diz: vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. E Emmanuel, ao fazer o comentário dessa passagem bíblica, ele dá o título à mensagem varonilmente. E aqui façamos algumas reflexões desse conteúdo profundo que Emmanuel nos traz. Quando ele inicia dizendo: o cristão não é aprendiz de repouso falso. E aqui é bom entendermos como o entendimento sobre trabalho, sobre atividade, recebeu à luz da doutrina espírita um nível de entendimento e de compreensão maiores. Para nós, o trabalho é uma lei de Deus. Não é, como ainda vige no meio cristão, o entendimento do trabalho como um castigo imposto por Deus, a transgressão de Adão, lá no livro Gênesis. Não. O trabalho, ele é visto como lei divina, como bênção. Hoje nós lidamos na ciência psicológica da praxiterapia, da terapia da cura através do trabalho. Então, o cristão não é aprendiz de repouso falso. O seu entendimento, a sua compreensão se renova a respeito da atividade e do trabalho que ele tem para desempenhar na divulgação e na vivência do Evangelho do Cristo. Por isso, Emmanuel continua dizendo: discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Aqui há uma referência sutil de Emmanuel à característica predominante na revelação espírita, na qual nós aprendemos a não nos tornarmos elitistas, de tentarmos aumentar o número de adeptos à guisa de suposta salvação através da adesão pública à doutrina espírita. Não. Nós compreendemos que Jesus serviu sem acepção de pessoas e serviu até a cruz. Compete-lhe, então, a nós trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem. Mas vejam bem, como deve se dar esse trabalho: vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Varonilmente é sinônimo de
corajosamente, fortemente. Essa é a atitude que Emmanuel caracteriza nessa mensagem como a consequência ideal da nossa atenção, da nossa vigilância no estudo, no conhecimento, na vivência da revelação espírita. Vamos então para o nosso último estudo do livro Psicologia da Gratidão, que faz parte da série psicológica de Ângeles, com a temática Conquista da Individuação e da Gratidão. O estudo desse item foi iniciado na semana passada, hoje nós iremos concluí-lo. Pode-se alcançar a individuação mediante a oração, os fenômenos mediúnicos e paranormais, as regressões psicológicas, que conduzem à fase infantil ou mesmo uterina, assim como as existências passadas. Então, lembrando aqui que no nosso último estudo, nós fomos aprendendo que a individuação pode ser também tida como sinônimo de iluminação, do despertamento consciencial profundo, estabelecido através das conquistas relevantes que passamos a realizar através do autoencontro, do despertamento do self, do eu profundo. Mas aqui Joana continua dizendo que há também recursos positivos para o trabalho da individuação através, aqui ela cita, da oração, dos fenômenos mediúnicos e paranormais, das regressões de memória. E, de fato, há nessas experiências uma ativação de possibilidades psicológicas interiores em nós que facilitam essa percepção e esse trabalho do autoencontro, do eu profundo, do aspecto da nossa personalidade que não é o resultado das influências sociais, educativas da nossa atual encarnação e que constituem a nossa identificação como personalidade, que, como aqui temos aprendido, tem também um caráter de transitoriedade, a qual vai mais adiante, compor, junto a outras experiências encarnatórias que já tivemos, o material propiciador da individuação. Vamos entender um pouco mais adiante. A meditação, de forma que todos os conteúdos inconscientes, geradores do medo e da ansiedade, das angústias e inquietações, possam ser diluídos por intermédio do enfrentamento consciente. Vamos refletir um pouco mais aqui. O exercício habitual da meditação, ele abre campos no nosso psiquismo a nos tornarmos observadores de nós mesmos, observadores pela percepção do corpo físico em que estamos, observadores pela percepção do próprio material que compõe a nossa mente e que muitas vezes é o gerador, por falta de devidos cuidados, de ativação de determinados desequilíbrios, de determinadas emoções desajustadas,
com a nossa realidade atual. E isso acontece por absoluto desconhecimento da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. A meditação, estabelecida de uma forma habitual, no seu exercício, na sua prática, vai nos ajudando ao trabalho dessas percepções, aonde, assumindo a posição de observadores, aprendemos a trabalhar de forma ativa, consciente, emoções e sentimentos que poderiam estar desajustados com a nossa realidade atual. É o campo vasto do surgimento das fobias, de traumas, de questões provenientes do nosso mundo de sombras, do nosso inconsciente. Só que, através do exercício da meditação, nós vamos aprendendo a deslocar essa identificação da nossa natureza com questões, sentimentos e emoções que, na verdade, surgem e, se não forem devidamente administradas, controladas, tornam-se veículo de fuga do ego, de armadilhas do ego e de questões geradoras de traumas para o espírito. Com essa conquista, o ser humano torna-se consciente de si mesmo, com a conquista da individuação, das responsabilidades que lhe dizem respeito no concerto da sociedade, encorajando-o para os ideais relevantes. Analisemos aqui a conquista da individuação, que está associada ao trabalho de autoiluminação, é propiciador a que nos tornemos cada vez mais conscientes de nós mesmos e assumirmos as responsabilidades daquilo que passamos e sentimos ao longo do dia a dia. É uma parada, de uma vez por todas, naquela projeção de responsabilidades aos outros, culpando-os pelos nossos estados íntimos, cujo principal responsável somos nós mesmos. Face uma forma infantil ou imatura de reagir aos desequilíbrios e problemas dos outros. Então, nós vamos aqui hoje interromper um pouquinho aqui a reflexão para atender aqui uma pergunta de Bruno, que está no Instagram. No Instagram. Ele diz assim: há centros espíritas que permitem a meditação, ou essa prática deve ser exercida em nossos lares? Existem algumas instituições espíritas, principalmente aquelas que têm uma quantidade maior de trabalhadores, principalmente nas cidades maiores, nas capitais, que podem ter reunião específica da prática da meditação. Normalmente, a maioria das instituições não tem, sobretudo porque a meditação por si mesma, ela não é uma prática espírita, ela é uma prática espiritualista, que traz contribuições muito importantes, como aqui temos visto, para o equilíbrio espiritual, psicológico da pessoa. No movimento espírita, temos algumas obras que tratam de técnicas de meditação. Temos aí algumas, por exemplo, de Alírio Cerqueira Filho, que faz parte do projeto Espiritizar,
lá da Federação Espírita do Mato Grosso, Divaldo Franco, também chegou a publicar alguns CDs e vídeos sobre prática de meditação. Mas lembramos também que no próprio YouTube é fácil encontrar várias técnicas e práticas referentes à meditação, que no caso podemos, inclusive, praticar em nossa casa, né, num espaço e num tempo reservado para isso, aonde essa prática vai trazer resultados, como estamos aqui estudando, muito positivos. Bom, voltando aqui ao nosso texto. Das responsabilidades que dizem respeito no conceito da sociedade, encorajando-o para os ideais relevantes. Então, assumir a responsabilidade sobre o que pensamos e sentimos. Não atribuir mais a terceiros a culpa pelos nossos estados íntimos. Isso é uma conquista relevante que vem do trabalho do autoconhecimento, do trabalho também da meditação. Afinal de contas, o espírito, ele tem, pelas próprias leis divinas, a responsabilidade ampla e total sobre o seu corpo físico, sobre o seu corpo espiritual, sobre o seu próprio espírito. Reconhecer essas responsabilidades e esses valores é parte essencial no trabalho da meditação e do autoconhecimento, inclusive. Mas prossigamos ainda. Vencendo as primeiras etapas do desenvolvimento emocional, logo surgem os primeiros alvores, as primeiras luzes do amanhecer da individuação, em decorrência da superação ou conscientização dos arquétipos que geram sofrimento. Aqui é preciso ampliarmos um pouco o nosso entendimento sobre o que Joana aqui coloca. A superação, primeiro, dessas etapas do desenvolvimento emocional, onde assumimos conscientemente a responsabilidade pelos nossos estados mentais, emocionais e espirituais. E aonde procuramos agora trabalhar, por exemplo, através da meditação, a percepção e o melhor controle sobre esses estados. E logo em seguida, Joana diz, surgem os primeiros alvores da individuação. Nós passamos a nos perceber, em determinados momentos no dia a dia, que estamos além do corpo físico e além dos valores constitutivos do nosso ego, da nossa personalidade. Que, como dissemos há pouco, também são transitórios. É preciso, e aqui é importante a compreensão do mecanismo da reencarnação, como é colocado pela doutrina espírita. Nós temos dentro de nós mesmos o conteúdo de diversas experiências encarnatórias, aonde inclusive já estivemos tanto na sexualidade masculina ou feminina, quando também pela diversidade de posições sociais, econômicas, trazemos uma variedade grande de experiências. E todas elas fazem parte do nosso psiquismo. A característica que atualmente nos apresentamos e nos identificamos em termos de personalidade tem que ser vista também como parte transitória desse conteúdo maior. É aí onde entra a questão da individuação. Porque
a misericórdia divina, percebendo a maturidade psicológica que ao longo da nossa caminhada evolutiva atingimos, veio no momento adequado trazer-nos a psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles, justamente para preencher um espaço importante que surge em nós ao superarmos essas identificações com o transitório, mas precisarmos ter uma base sobre quem nós somos. Em essência, é aí aonde a identificação pelo trabalho da individuação é tão importante. E, inclusive, só tem cabimento dentro das possibilidades de maturidade espiritual que estejamos trabalhando em nós. Porque, para as pessoas materialistas, que acham que a vida está no corpo, que a vida começa no berço, no túmulo, não há condições de aproveitamento em termos positivos para estudos como esse. Porque esse estudo só se sustenta por ser fato a sobrevivência da alma, por ser uma realidade a individuação. Os aspectos profundos da nossa psique, da nossa mente, e que transcendem as meras experiências que temos ao estarmos encarnados. Afinal de contas, nós também evoluímos no plano espiritual. Há todo um processo contínuo de aprimoramento, de maturidade para o nosso espírito. Mas voltando aqui ao texto, em decorrência da superação ou conscientização dos arquétipos. Os arquétipos são os modelos, os padrões que trazemos de encarnações passadas e que, em grande parte, não na totalidade, mas em grande parte, estão associados a desequilíbrios emocionais e comportamentais. Geradores de condicionamentos a vícios, a determinados desequilíbrios morais, e que, ao estar imerso no nosso inconsciente, no nosso mundo de sombras, para a maioria das pessoas que desconhecem a sua verdadeira natureza, elas se tornam escravas, submetidas aos arquétipos do passado, que podem surgir a qualquer momento de sua vida, dando início a traumas, a síndromes do pânico, até a depressões e a problemas vários. Não tendo sido devidamente trabalhado a percepção espiritual da vida, a imersão dos arquétipos do passado na nossa mente invariavelmente ocorrem quando surgem o momento e a situação conflitivas com alguma ressonância no nosso passado relatório. É aquilo que, por exemplo, nós aprendemos na doutrina espírita: alguém comete um suicídio, por maior sofrimento que venha a passar, quando ele estiver reencarnado, conseguir levar a reencarnação até aquela idade em que cometeu o suicídio na vida anterior, circunstâncias da vida cruzarão tempo e espaço para lhe propiciar a lição que ele precisa aprender a passar e não cometer suicídio novamente. Mas é aí aonde esses arquétipos do passado, muitas vezes, por não ter sido trabalhado os valores espirituais pela criatura humana, emergem e, quando se dá conta, alguém é suicida por segunda ou terceira vez.
ao passar pela mesma situação, em termos de tempo, espaço, a idade da reencarnação, a situação pessoal em que estava vivendo, se não houver trabalho educativo para o espírito, é muito fácil o espírito, pelo mau uso do livre-arbítrio, cair de novo e repetir o erro. As denominadas virtudes religiosas, que eram tidas como heranças místicas no momento da individuação, adquirem sentido de realização, quais o amor, que se transforma numa conquista relevante, indispensável para uma existência harmônica. Reflitamos um pouco mais aqui. Quando Joana faz essa referência sobre as denominadas virtudes religiosas, que eram tidas como heranças místicas, é porque, ainda para a maioria das pessoas, materialistas sobretudo, têm um entendimento sobre os valores e as virtudes do Evangelho como sendo opções de comportamentos místicos, misteriosos, sem bases ou subsídios reais, aos quais algumas pessoas imaturamente acreditam. É por isso que ela usou aqui essa expressão, as denominadas virtudes religiosas, que eram tidas como heranças místicas. O que é que ocorre agora? No momento da individuação, adquirem sentido de realização. À medida em que nós vamos despertando a consciência de imortalidade, vamos trabalhando o autoconhecimento, a percepção e o cuidado com o eu profundo, com o self, nós, invariavelmente, teremos por consequência um nível de percepção sobre as virtudes ensinadas pelo Cristo no Evangelho, como pedras preciosas, como riquezas para a nossa alma, que, na verdade, dão a ela poder e posição adequados ao equilíbrio e à paz, não só no mundo espiritual, mas mesmo durante o processo encarnatório. Então, amor, solidariedade, empatia, fraternidade, mansidão, calma, equilíbrio, todos os sentimentos e emoções saudáveis, evangélicas, passam a ter um valor que antes não percebíamos. Por isso, Joana continua, adquirem sentido de realização, quais o amor que se transforma numa conquista relevante, indispensável para uma existência harmônica. E realmente, a percepção da realidade imortal a qual todos nós estamos inseridos abre para nós as brechas para o entendimento daquilo que o apóstolo Paulo havia dito em uma de suas cartas aos Coríntios. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado
para aqueles que o amam. No sentido de que possibilidades e percepções passam a ser acionadas pelo nosso espírito, que antes não tínhamos. E aí entra essa valorização singular pelas virtudes do Evangelho. Nós estamos chegando ao término do nosso estudo dessa tarde. Esse tema julgávamos que iria dar para concluir hoje, mas será concluído na próxima semana, que é, como havíamos dito, a finalização do livro Psicologia da Gratidão. Assim, nós agradecemos a todos que nos acompanharam, se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos, muita paz.